Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça, tudo bem? Então, estamos de volta. Eu tenho um segredo para compartilhar com você, mas não mostre isso ao seu pastor. É brincadeira, é de propósito para que você faça isso chegar a ele. Eu tenho pensado, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Pastor, não pregue condenação. Algumas pessoas têm enchido a igreja de peso, de condenação com as suas pregações acusativas, cheias de exigências, cheias de literalmente peso. E eu me lembro de que Jesus ele se dirigiu aos fariseus naquela época e disse: ai de vós, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus, vocês mesmos não entram e impedem aqueles que desejam fazer de entrá-lo. E ele estava falando isso, na continuidade do texto ele fala: vocês atam grandes feixes e põem sobre as pessoas, mas não querem mover um dedo para tirar isso do lugar. Então, o que isso quer dizer? Fala sobre essas mensagens impositivas, pesadas, que no coração talvez do pastor o que tem é apenas cuidado. Talvez ele pense que falando de forma dura, ele vai estar controlando a vida das pessoas, ele vai estar impedindo que elas se entreguem ao pecado. Mas embora em algum lugar possa haver uma raiz correta, uma motivação correta nisso, eu quero te dizer, isso não é a vontade de Deus. Paulo fala sobre o verdadeiro evangelho e ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é o poder para a condenação, não é para aprisionamento. E eu sei, pastor, porque eu pastoreio desde 2006 em tempo integral, e eu sei que muitas vezes a gente vê as pessoas se desviarem, a gente vê elas assumirem caminhos que a gente gostaria que elas não assumissem, e a gente fica de púlpito tentando balizar, tentando estabelecer um caminho que elas andem e não se desviem desse caminho. E a gente faz isso muitas vezes pregando, a gente faz isso muitas vezes ameaçando com as nossas pregações. E eu sei que há grandes adeptos do legalismo, tem pessoas que têm muitos seguidores na internet só encontrando defeito na igreja, só trazendo imposição, criticando aqueles que encontraram um lugar de liberdade em Deus, e eles dão os nomes mais diversos a esse lugar, a essa condição de liberdade. Chama de libertinagem, chama de graça exacerbada, enfim. Eu não sou adepto dessas linguagens, dessas nomenclaturas que se dão hoje, mas eu quero te dizer, não é responsabilidade do pregador manter os membros em rédea curta por meio daquilo que prega, porque isso acaba assumindo o lugar que seria de Jesus, o lugar que seria de conhecer a graça, o lugar que seria de conhecer o favor, o preço que foi pago. Eu quero lhe falar por experiência, quando eu e você, pastor, parar de se preocupar se as pessoas elas vão se acertar ou não, e se concentrar apenas em pregar a palavra, Cristo que veio para resolver o problema de separação do homem com Deus, Cristo que veio para perdoar os pecados, para tirar a culpa, para tirar toda a condenação. Quando a gente pregar apenas isso e confiar que Deus pode fazer a parte dele, se a gente fizer a nossa, a gente vai começar a obter muito mais resultados do que aquilo que a gente tem tido. Estude o livro de Gálatas, Veja como Paulo tratou aquela igreja que começou pela fé e depois saiu da fé e começou a viver pelas práticas por causa da imposição de irmãos que vieram e os impuseram isso como se fosse necessário para eles. Então eu quero te dizer, pastor, em nome de Jesus, pare de pregar condenação. Você está pregando contra a palavra. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há. Mas se eu não falar essas coisas, o que é que as pessoas vão fazer? Elas vão se desviar. As pessoas vão se desviar se elas não estiverem sendo bem alimentadas. Elas vão se desviar se elas lidarem constantemente com incongruência, com incoerência. Pastores que dizem uma coisa e vivem outra. Pastores que fazem acepção de pessoas por causa da condição financeira, por causa de preferências, enfim, elas vão se desviar se elas verem esse tipo de coisa que elas jamais viriam em Jesus. Mas se você pregar aquilo que Jesus fazia, se você disser o que Jesus dizia, se você tratar as pessoas como Jesus tratava, sem medo da religiosidade, sem medo do legalismo, sem essa responsabilidade de controlar as pessoas, nem é minha, nem é sua responsabilidade de controlar as pessoas, pastor. Leia 1 Pedro capítulo 5, que ele fala, Pedro, pastor, falando com pastores,
vezes ele diz: pastorei o rebanho de Deus como Deus quer. Então tem uma forma que Deus quer, não como dominadores. E vai lendo e você vai perceber que existe um lugar de responsabilidade nossa para com as ovelhas, que não é controlar a vida delas, nem muito menos ameaçá-las, vendendo uma imagem que a relação e a vida com Deus é algo impositivo, é algo desconfortável, é algo que você tem que estar constantemente debaixo de cuidado, de medo. Eu quero te dizer, os caminhos do Senhor são caminhos de paz, são caminhos de delícia, são caminhos de descanso. E as mensagens que atribui a Deus dureza, perseguição, as mensagens que atribui a Deus aquilo que a Bíblia não diz sobre ele, eu digo, por mais eloquente que possa parecer, é antibíblica. Pastor, descanse seu coração, a obra de convencer é do Espírito. A minha e a sua tarefa é falar sobre o amor de Cristo. A minha e a sua tarefa é falar sobre a obra da restauração, a obra da redenção, a obra consumada de Cristo que nos tornou aceitos, justificados, perdoados, favorecidos. Se alguém vai fazer mau uso disso, é responsabilidade dela. Mas eu quero te dizer, ninguém que recebe um presente tão grandioso vai viver de forma ingrata com ele. A Bíblia diz: aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Aleluia. Então, essa é a minha palavra. Não pregue condenação, confie na obra do Espírito, pregue somente a palavra. Se você não tiver uma grande inspiração, pegue um texto bíblico apenas e fale sobre Jesus, e fale sobre o que ele fez por nós, e deixe o Espírito trabalhar. Você vai obter mais testemunhos do que se você trouxer uma palavra dura, pesada, que deixa as pessoas tensas e com medo. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo sugere castigo. E a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não posso pregar outra coisa que não está na palavra. Amém? Seja abençoado praticando essas verdades e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.